No vídeo de hoje eu vou falar sobre a família do seu protagonista. Você sabia que a família do seu protagonista importa para a sua história? Importa sim. Tem um ditado que às vezes eu uso, que é assim, a fruta não cai muito longe da árvore. Como que a gente aplica isso na nossa história? Tudo o que o seu protagonista é ou deixa de ser vem por causa da história que ele tem, da família, da criação que ele teve, das pessoas com quem ele conviveu. Então, por exemplo, tem um filme que eu adoro, é um filme para adolescentes, crianças, é a Super Escola de Heróis, é Sky High em inglês. E esse filme antigo, filme de sessão da tarde, é uma história muito gostosinha que os adolescentes, filhos de heróis, vão para essa escola, para essa super escola de heróis, né, a Sky High, que ela fica lá no céu, lá no meio das nuvens, das estrelas, e eles vão aprender a lidar com os seus poderes. Eles vão lidar melhor com seus poderes, vão desenvolver os seus poderes. E das grandes estrelas, dos heróis, né, que é a família Stronghold, o pai e a mãe são casados, né? Eu não lembro do nome dos protagonistas agora, mas eles são um casal Stronghold e eles são fortes, né? O poder deles é que eles são muito fortes. E o Will Stronghold, o filho deles, aparentemente não tem poderes, não tem essa super força. Então ele vai para a escola, os pais matriculam ele lá, para que o poder dele surja, né? Seja desenvolvido na escola. Só que os pais, né, a família Stronghold, eles são marrentões, eles se acham, e o Will Stronghold não, ele é um menininho tímido, adolescente, sem gracinha. Só que numa situação de perigo dentro da escola, o poder dele, né, surge, aparece. Então ele percebe que sim, ele tinha o poder, mas estava adormecido nele. E aí ele começa a ficar meio babaquinha por causa dos pais dele. E tem vários outros personagens, e um dos personagens lá é o Warren Peace, que o nome dele é Warren Peace. Só que na versão dublada ficou Guerra e Paz, que lembra Guerra e Paz, né? Warren Peace. Então esse personagem, ele é todo arredio, e parece que a mãe dele era uma heroína e o pai era um vilão. E o vilão dele, o pai dele estava preso. Então todo mundo espera o pior dele. Ah não, ele é filho do vilão e tal. Mas só que ele é bonzinho. Ele tem o poder do fogo. E ele é bonzinho. Mas ele carrega aquele estigma de ser filho do vilão. Então todo mundo acha que não, ele é malvadão, e acaba que ele vira um dos melhores amigos do Will Stronghold. E uma das personagens, que ela é filha de uma vilã, só que o pessoal não sabe e tudo mais, acha que ela é boazinha, que ela é amiga do Will. Na verdade, ela é filha de uma vilã que foi morta ou foi presa, acho que ela era a erva venenosa. Foi derrotada, né, pelo pai do Will Stronghold, e ela quer se vingar. E na história tem vários casos assim. Então o que a gente percebe? Que os pais, que a família influencia sim na construção do protagonista. O protagonista dessa história, que é o Will Stronghold, ele teve um momento em que ele era um menino tímido, porque os pais dele eram as estrelas, fortões e tudo mais, e exigiam que ele, não, você é o melhor, você é isso, você é aquilo, porque você é o nosso filho.
Mas ele era tímido, porque ele achava que ele não tinha poderes. Ele se subestimava por conta disso. Quando ele descobriu os poderes dele, o pai, nossa, meu filho, você tem poderes. Então, isso inflou o ego dele. Olha a influência da família na história. Da mesma forma, o Warren Peace, ele, por ter um pai vilão, na cabeça dele, eu vou ter que ser vilão também, mas ele era bonzinho, a essência dele era bonzinho, mas as pessoas o estigmatizavam como vilão por ele ser filho de um vilão. Então tudo isso reverbera na construção do seu personagem. No anime Inuyasha, o personagem título, o Inuyasha, ele é um meio yokai. O pai dele era um yokai cachorro, né, que era um espírito, né, um desses... Não é bem um espírito, é como se fosse um demônio, né, nas lendas japonesas. Era um yokai cachorro e a mãe dele era uma humana. Então ele era um meio yokai. E a luta dele principal era encontrar a joia de 4 almas, porque essa joia faria com que ele se transformasse num yokai por completo. Porém, ele se apaixonou por uma sacerdotisa, a Kikyo, e em determinado momento da vida dele, ele pensou assim, eu vou me transformar em humano para eu poder viver com a Kikyo. Só que a Kikyo morreu. Ela morreu e com ela foi a joia de 4 almas. Anos se passaram e a Kikyo, digamos assim, né, parte da alma dela, eu não entendo essa questão direito, parte da alma dela nasceu de novo na jovem, qual é o nome dela? Kagome Higurashi. A Kagome, ela também viria a se tornar uma sacerdotisa, ela voltou para o passado e eles se apaixonaram, o Inuyasha e a Kagome. Só que a Kagome, ela respeitava o jeito de ser do Inuyasha. Então ela não viu problema em ele continuar sendo um meio yokai. E nessa história existe essa questão que é muito forte do pai dele ser um yokai, da mãe dele ser uma humana, e essa dicotomia do personagem. Ele carrega isso ao longo de mais de 100 episódios e nos outros filmes da série. Então, essa questão familiar é extremamente importante para o Inuyasha, por ele ter origem yokai e humana. Ele é um meio yokai. Então, a construção dos personagens, a gente tem que ter na cabeça que isso pode facilitar muito para a gente, para nós escritores, conhecer a família do seu personagem. Então, como é que a gente pode fazer isso? Você pode, antes de começar a escrever a história, você pode fazer a ficha completa do seu personagem. Você pode fazer uma entrevista o seu personagem, faz uma entrevista fictícia com ele, vai perguntando quem são seus pais. Meus pais são fulano e beltrano. Você conheceu seus pais? Você conheceu a sua família? Você conviveu com eles? Não, eu fui criado pelos meus tios, igual Harry Potter. Ele foi criado pelos tios dele, numa situação de penúria, porque os pais dele haviam sido mortos pelo Voldemort. Então, olha a história do personagem influenciada pelo passado, pela família dele, pelos pais. Ele era o Harry Potter era a criança que sobreviveu ao ataque do Voldemort. Porque ele, na verdade, o alvo sempre foi o Harry Potter. E acabou matando os pais dele e ele sobreviveu. Então você percebe que a origem do seu protagonista, os pais dele, a família dele, os ancestrais dele, importam sim. E vão facilitar isso para você criar, para você
construir a voz do seu protagonista. Tudo na vida do seu protagonista importa para você poder construí-lo, para você criar a sua narrativa do início até o fim. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, me segue lá no Instagram, @BabiGarrett, e compartilha, né? Manda esse vídeo para aquele seu amigo, aquela sua amiga escritores que estão precisando de ideias novas para escrever as suas histórias. Um beijo e até o próximo vídeo.